John Wise foi um aeronauta americano, conhecido por suas viagens aéreas com balões nos primeiros anos do século XIX. Ele nasceu em Lancaster, Pensilvânia, em 1797 e começou a se interessar por balonismo depois de ver um show aéreo em 1816. Wise realizou sua primeira ascensão em 1835, e depois disso, tornou-se conhecido por suas viagens longas e perigosas. Além de suas aventuras aéreas, Wise também foi um ativista e defensor dos direitos dos aeronautas, fundando a Sociedade de Aeronautas Americanos em 1871. Bem, mas como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, o Valério. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. John Wise nasceu em 24 de fevereiro de 1808 em Lancaster, nos Estados Unidos. Ele era filho de William e Mary Travis. Ele trabalhou como aprendiz de marceneiro desde os 16 anos e após os 21 anos, ele se tornou fabricante de pianos por um breve período. Ele se interessou por balonismo desde que leu um artigo no jornal quando tinha 14 anos. Em 1835, quando ele tinha 27 anos, ele decidiu construir seu próprio balão. Wise fez seu primeiro voo de balão na Filadélfia, em 2 de maio de 1835. Ele construiu o próprio balão em casa, utilizando materiais improvisados e de não muita alta qualidade. Ele usou um lençol de musselina, revestido com uma mistura de limo suspenso em óleo de linhaça, para impermeabilizar o lençol. Ao contrário da maioria dos balonistas da época, Wise não fazia balonismo como um empreendimento comercial, mas sim por seu próprio interesse e curiosidade científica. Esse primeiro voo foi curto e tranquilo. Ele fez um segundo voo no condado de Lebanon no dia da independência em 1835. Neste segundo voo, ele tentou abrir a válvula no topo do balão, mas por um defeito, a válvula estourou, obrigando-o a descer. Em 1º de outubro de 1835, ele fez uma ascensão em Lancaster, Pensilvânia, mas devido ao vento, ele foi jogado do cesto e ficou inconsciente enquanto o balão subia sozinho. Em 7 de maio de 1836, ele fez mais um voo, em Lancaster, pousando no condado de Hartford, Maryland, a cerca de 121 quilômetros de distância. Enquanto ele esvaziava o cesto do balão de sua carga, ocorreu uma explosão com o gás que era utilizado para encher o balão. Esse acidente o queimou gravemente. Ele fez uma viagem da Filadélfia em 18 de setembro de 1837, pousando no rio Delaware, onde foi resgatado. Neste voo, ele soltou 2 paraquedas com o objetivo de demonstrar a superioridade do paraquedas invertido. Em outubro de 1837, ele fez outro voo da Filadélfia e pousou em Nova Jersey, a 64 quilômetros de seu ponto de partida. Em seus primeiros voos na Pensilvânia, ele conduziu vários experimentos sobre pressão atmosférica, pneumática e hidrostática. Embora seu interesse principal permanecesse científico, ele se juntou aos demais balonistas comerciais que se apresentavam em shows e feiras municipais. Em 1838, ele desenvolveu um balão que, se rompido ou esvaziado enquanto estivesse no ar, formaria um paraquedas. A metade inferior se dobraria para cima na metade superior, formando um paraquedas, o que permitiria aos ocupantes descer de maneira segura. Embora a ideia não fosse original, Wise foi o primeiro a construir uma versão funcional e o primeiro a demonstrar seu uso. Em um voo de Easton, na Pensilvânia, em 11 de agosto de 1838, com mau tempo, o projeto foi submetido a um teste improvisado quando o balão de Wise foi perfurado a 4.000 metros. Em menos de 10 segundos, todo o gás havia escapado. O balão desceu rapidamente com um movimento oscilante e, ao atingir o solo, ricocheteou, jogando Wise a 3 metros do cesto. Wise sobreviveu sem ferimentos. Nesta época, já haviam alguns desenhos de paraquedas.
Robert Koch era um pintor e entusiasta do paraquedismo. Ele desenhou e projetou alguns modelos. Com sua morte, em um dos primeiros acidentes com paraquedas, surgiram questões sobre qual dos dois designs de paraquedas era superior. Sir George Cayley e Robert Koch usavam um paraquedas em forma de cone. Já André Jacques Garnerin usou um design em forma de guarda-chuva, com o qual havia feito um salto bem-sucedido em 1797. Wise conduziu alguns testes comparando os dois designs. Ele descobriu que o design de André Jacques Cayley fazia uma descida mais estável. O problema de oscilação do paraquedas de André Jacques Garnerin foi posteriormente resolvido pela introdução de uma abertura no topo do velame. Já a falha no projeto de Robert Koch foi atribuída a cálculos ruins e problemas na construção. Outra das inovações de Wise foi o painel HIP para deflação controlada na aterrissagem. Antes do uso do painel HIP, os balões se arrastavam pelo chão ao pousar, tinham que ser presos por âncoras e cabos. Os balonistas que desejavam esvaziar seus balões subiam de suas cestas, através de uma rede que cercava o balão, escalando até o topo. Ali, abriam uma válvula para permitir que o gás escapasse. O peso do balonista fazia com que o balão desmoronasse para dentro, provocando vários acidentes. Wise também reconheceu que o calor do sol desempenhava um papel importante no aquecimento do gás no balão. Ele construiu um balão pintado em cor escura para absorver melhor o calor. Ele foi o primeiro a observar a corrente de jato, observando que havia um grande rio de ar que sempre soprava de oeste para leste. Em 17 de agosto de 1859, ele fez o primeiro voo de correio aéreo dos Estados Unidos. Voando de Lafayette, em Indiana, para Crawfordsville, em um balão chamado Júpiter, carregando 123 cartas e 23 circulares. Como alguém que entendia das possibilidades do voo de balão, Wise fez planos para um voo transatlântico, em um grande balão batizado de Atlântico. Infelizmente, seus voos de teste para essa viagem não tiveram sucesso. Ele se juntou com John LaMountain e fizeram um pré-voo em 1857. Neste voo, eles acabaram sendo pegos por uma tempestade de vento sobre o Lago Ontário, forçando-os a um pouso em Henderson, em Nova York. Este incidente danificou o balão, terminando assim a parceria entre eles. John LaMountain assumiu a propriedade do Atlântico, encerrando assim a ideia do voo transatlântico. Durante a Guerra Civil Americana, Wise foi um dos vários balonistas a participar da concorrência para fornecer e construir balões de reconhecimento para a guerra. Em 19 de julho de 1861, o exército do general Irving McDowell estava preparado para enfrentar a primeira batalha de Bull Run. Irving McDowell havia solicitado que um balão fosse enviado para a frente de batalha. O Major Albert Meyer e 20 homens do 26º Voluntários da Pensilvânia prenderam o balão de Wise, que já estava inflado, em uma carroça e seguiram em direção ao campo de batalha em Centerville, Virgínia. Em sua pressão para seguir em frente, eles acabaram esbarrando o balão em árvores, danificando o balão e removendo permanentemente Wise da participação do fornecimento de balões na Guerra Civil. Em 1876, durante uma visita aos Estados Unidos, o engenheiro Salomon August André, que futuramente viria a se tornar outro nome importante na história do balonismo, encontrou-se com John Wise em uma feira da Exposição Universal na Filadélfia. Esse encontro criaria o fascínio por viagens de balão em Salomon. Contamos essa história no episódio sobre Salomon August André, não deixe de conferir. Mas, voltando para a história de John Wise. Em 28 de setembro de 1879, aos 71 anos, Wise desapareceu em um voo de balão em St. Louis, sobre o Lago Michigan. Foi relatado que o balão foi visto sobre Carlinville, e também a 35 quilômetros de Chicago, flutuando para o nordeste em direção ao Lago Michigan. Após as buscas, nenhum vestígio de Wise ou do balão foi encontrado. O corpo de George Burr, que estava com Wise, foi encontrado no Lago Michigan e deixou poucas dúvidas quanto ao destino de John Wise. Em 44 anos, Wise fez 463 voos e ascensões. Ele publicou o livro Um Sistema de Aeronáutica, e também o livro Através do Ar,
que faz uma narrativa da sua experiência de 40 anos como aeronauta. Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, John Wise deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Também participe do teste de conhecimento que preparamos sobre esse episódio. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!